Olá, meu nome é Maria Clara, sou professora da Academia Chume e hoje nós vamos falar sobre bordador empreendedor. Aqui nós temos a máquina 810, PE 810. Ela é uma máquina de entrada, ela tem o bastidor 10 por 10 e o bastidor 13 por 18. É uma máquina que ela tem a conexão, você pode colocar bordados que não estão na memória dela pelo pendrive. E hoje nós vamos começar com um projeto das toalhinhas, tá? O que tem esse projeto com o bordador empreendedor? As toalhas você pode usar para lembrancinha, você pode usar mesmo para outras empresas que dão de brinde, né? Bordar o logo da empresa, no caso, se for fazer um programador fazer o logo, você pode conectar nela. Colocar só o nome, utilizando a memória da máquina. Então, nós vamos primeiramente fazer com uma toalha, bordar uma toalha que tem o barrado de etamine e uma toalha que não tem o barrado de etamine. Seria bordar na felpa, tá? Aqui tem um segredinho que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Nós vamos agora fazer o primeiro projeto, que é com a toalha com o barrado de etamine. Existem dois tipos de barrado de toalha no mercado, o barrado de etamine e um outro barrado que ele é de algodão. Normalmente o de algodão é para pintura e o de etamine é para bordado, mas ele pode ser usado também para bordado, o etamine de pintura para bordado, tá? Então eu vou centralizar a toalha, tomar cuidado para estar sempre alinhado o barrado, tá? Eu gosto de centralizar sempre e fazer a marcação com o ferro. Eu não preciso do ferro estar muito quente, porque eu não vou vincar, eu só vou marcar. Se o ferro estiver no algodão, ele vai fazer uma marca e vai ficar difícil de tirar. Então, eu só vou marcar para eu poder ter uma base para eu centralizar no meu bastidor. Marquei, fica a marca, venho aqui, coloco. Vou pegar o meu bastidor, eu vou utilizar o bastidor 13 por 18, porque eu quero um nome maior. Mas se eu quisesse um nome menor, eu poderia utilizar o 10 por 10. Ou então, utilizar o 13 por 18, porém, diminuir o nome. Fica a critério do bordador. Venho aqui, coloco o bastidor. A minha entretela, ela tem que ser maior que o bastidor. Não muito maior, mas ela tem que tomar toda a área do bastidor. Ela não pode ficar faltando nenhum espaço. Coloco a toalha, aonde provavelmente o meu bastidor vai ser centralizado. Abro. No meu bastidor, ele tem algumas marcações. Essas marcações, elas vão me ajudar a centralizar a toalha. A partir do momento que eu centralizo a minha toalha nessas marcações, a minha toalha não está torta, ela está direitinho. Vou abrir mais um pouco, porque a toalha é grossa e ainda tem a entretela. Vou colocar no próprio balcão, porque a tábua de passar, ela tem uma espuma e fica um pouco difícil para fazer esse movimento para apertar o bastidor, tá? Ela tem uma espuminha um pouco mais alta
Então, eu preciso de uma base reta. Às vezes, na tábua de passar maior, aquela que, que fica em pé, ela é um pouquinho mais durinha do que essa, que é portátil. Aí, dá pra centralizar, tá? Peraí, vou só... Centralizei a toalha no bastidor. Isso daqui me serviu para eu achar o meio da minha toalha, tá? Então, eu coloquei, eu coloquei a marquinha do ferro juntamente com essas marcações do bastidor. Coloquei a toalha no bastidor, verifica, olha, a minha entretela, ela pega todinha o bastidor, mesmo meu bordado sendo pequeno, tá? Aqui, como que eu vou apertar o meu bastidor? Eu aperto manualmente, eu não preciso já usar chave de fenda, nada. Eu aperto manualmente até onde eu consigo. Apertei, ó, parou, apertei, já está pronto para bordar, tá? Venho aqui na minha máquina, centralizei a toalha, agora eu vou colocar na minha máquina para bordar. Vou retirar a tampa da caixa de bobina e vou colocar a bobina. O enchimento da bobina, a colocação da bobina, foi tudo ensinado na aula de manejo, tá? Por isso que eu não vou ensinar essa parte. Centralizei a toalha, agora eu vou colocar na máquina. Vou preparar a máquina para bordar. Eu venho aqui, vou pegar a minha bobina, vou abrir essa tampinha. Vou colocar. Coloco ela, vou colocar a linha superior. Essa máquina, ela é bem fácil, ela tem todo o diagrama de passagem de linha. Coloquei já a linha superior. Levanto meu pé calcador novamente. Vou pegar o meu tecido já no bastidor. A minha toalha já no bastidor, tá? Vou colocar na minha máquina. Quando eu transportar já o bastidor montado com a toalha, eu tenho que ficar atenta, porque eu não posso segurar assim, ó. Se eu segurar pegando embaixo no tecido, o tecido se movimenta. Então, eu tenho que ter o máximo de cuidado para o tecido não se movimentar, tá? No meu bastidor. Então, eu seguro sempre assim, ó, nas laterais do bastidor. Passo o tecido. Encaixo aqui. A toalha, ela vai sempre estar nesta posição. O bastidor sempre vai ser colocado nesta posição. Mesmo 10 por 10 ou 13 por 18. Por quê? Porque a parte maior da toalha, ela tem que ficar pro lado de fora da máquina. Porque se ficar aqui, vai atrapalhar na hora de bordar, tá? Então, a minha máquina, o meu tecido já tá, a minha toalha já tá posicionada na máquina. E eu vou agora achar o meu arquivo para bordar na toalha. Nós vamos utilizar a memória da máquina, todas as pastas dela, eu só vou fazer bordados que a máquina possui, tá? Eu venho aqui na fonte, vou escolher o nome, vou montar o nome que eu vou bordar na toalha.
Escolhi o nome, eu defino. Agora eu vou ter que virar este nome. Toda vez que eu for bordar toalha, tanto de rosto como de banho, ou então de lavabo, eu vou sempre colocar nesta posição. Então, eu vou ter que virar o bordado. Venho aqui, viro o bordado para colocar na posição certa para para bordar, para a máquina bordar. Vamos dizer que eu eu tenho uma encomenda de 30, 40 toalhas. Então, a partir do momento que eu montei esse arquivo, com a memória da máquina, com a fonte que a máquina tem, eu posso vir aqui e gravar. Então, eu vou gravar, ela vai me dar a opção se eu quero gravar no pendrive ou na memória da máquina. Por quê? Vamos dizer que eu tenho uma encomenda de 40, 50 toalhas e eu não quero bordar tudo no mesmo dia. Então, eu vou bordar 10 toalhas hoje, amanhã eu vou vir centralizar as outras 10 e bordar uma por uma. Aí, eu já procuro, eu já tenho esse arquivo pronto para eu bordar, tá bom? Então, eu não tenho que ter o trabalho de fazer novamente o arquivo. Venho aqui, ele tá me mostrando que ele tem 12,3, aqui está em milímetro, então tá mostrando 123 por 33 de altura. Então, a minha matriz, né, o meu bordado, ele vai ter 12,3 por 33, que seria 12 por 3 centímetros aproximadamente de altura da letra. Venho aqui, final da edição, eu vou esboçar onde vai ser bordado na minha toalha. Verifico, eu ainda acho que o bordado tá um pouco pra cima, eu posso descer um pouco. Venho aqui, centralizo novamente. Vou descer só mais um pouco e eu acho que já tá bom. Se eu quiser gravar, eu venho aqui e guardo. Ele já vai guardar. Quando ele gravar, ele já vai gravar nesta posição, tá? Ele não volta naquela posição antes, aqui mais pra cima. Vou colocar no bordado. Olha só, aqui a máquina vai me ajudar até a dar um orçamento para um cliente, vai verificar o quanto que eu vou demorar para bordar cada toalha e vai me ajudar, assim, a escolher a data de entrega da encomenda para o cliente. Então, aqui, ó, ele tem 2.221 pontos, então eu posso utilizar esse número para dar o orçamento para o cliente. E aqui 8 minutos vai durar o bordado. Então, eu posso utilizar esses 8 minutos para também marcar uma data, né, para entrega do cliente, porque eu sei quantas peças o cliente vai querer e quanto cada peça quanto tempo cada peça vai utilizar, tá? Achar o pé calcador e vou colocar para bordar. Arrumar sempre a linha.
A máquina, ela avisa, bordado finalizado, aperto OK, levanto o pé calcador, retiro o bastidor, sempre segurando no bastidor, nunca no tecido, e o bordado tá pronto. Ele tem o arremate, que depois eu te retiro com a tesourinha, uma tesourinha pequenininha, e o bordado tá pronto. Se eu quiser salvar esse bordado, eu venho aqui. Agora, nós vamos utilizar esses dois, um ou outro, mas podemos utilizar esses dois elementos para fazer agora o nosso bordado. Nós vamos bordar na felpa da toalha. É uma toalha que ela não tem aquele barradinho que eu mostrei na outra toalha. Então, muitas vezes aparece cliente com este tipo de toalha para bordar o nome. E o que acontece? Se nós não colocarmos o celofane ou esse plástico filme, a felpa ela vai sair no meio do bordado. Então, para ficar um bordado perfeito, um bordado bem acabado, com uma qualidade boa, nós colocamos o celofane. E agora eu vou ensinar para vocês como que a gente faz isso. Vou achar o meio da minha toalha exatamente igual a outra toalha. Ficou a marca. Vou colocar o bastidor. Vou colocar a entretela. Lembrando que a entretela tem que ficar no bastidor todo, mesmo que o meu bordado seja menor que o bastidor, ou tanto na lateral como no comprimento, na altura. Aí, o que eu faço? Eu vou colocar ou o celofane ou o plástico filme, que é facinho, sempre tem em casa, né? Esse plástico filme. Então, colocamos aqui. Venho aqui. Coloco sempre pegando toda a área do meu bastidor. Eu, particularmente, gosto mais do celofane, mas os dois, neste caso, os dois dão certo, tá? Eu vou colocar o celofane. Então, eu coloquei a entretela, coloquei a toalha e estou colocando o celofane. Vou me guiar a mesma coisa que a outra toalha por esses pontos no bastidor. Tenho a minha marca que eu fiz. Vou descer, porque a minha tábua, ela é fofinha e eu preciso de uma base mais reta. Para colocar no bastidor. Centralizo. Pronto. Aonde eu marquei com o ferro, está centralizado. Ajeito o bastidor, aperto com a mão mesmo. Eu não indico utilizar nenhuma ferramenta, tá?
Venho para a máquina. Vocês devem estar perguntando por que toda vez que eu coloco a linha, eu passo o dedo aqui. Porque aqui eu tenho uma ranhura, que essa ranhura ela tem que estar alinhada com a marca no volante. Se ela não estiver alinhada, na hora que eu vou colocar a linha não entra. E eu ainda corro o risco de quebrar o meu colocador de linha, tá? Mas isso na aula de manejo eu explico. Só tô reforçando nesta aula, tá? Volto. E agora eu vou bordar novamente um nome. Eu vou escolher, deixa eu ver, colocar, escolher essa letra aqui, tá? Então, vamos lá. Ela pede que eu vire o nome. Por quê? Porque ele passou esse tamanho. Então, eu vou dar OK. Vou definir. Só que o meu nome, se eu deixar nessa posição, ele vai bordar de ponta cabeça. Então, eu venho aqui e coloco na posição certa. Minha toalha, a frente dela é assim, então eu tenho que seguir a frente. Diferente essa toalha da que tem o barrado de etamine, eu não tenho que me preocupar tanto em esboçar, em saber aonde vai cair, onde vai ser bordado na toalha o nome. É lógico, eu não vou bordar muito no meio da toalha ou muito aqui pra cima do bastidor, porque vai ficar fora de estética, né? Então, eu procuro bordar sempre um pouquinho mais perto desse barrado que ela tem. Mas eu posso bordar aqui no meio, onde a máquina tá me mostrando que é o meio do bastidor. Também não fica feio. Fica muito feio se for aqui muito pra cima, tá? Ela tem que acompanhar o desenho da toalha. Então, vamos lá. Eu vou pôr um pouquinho mais pra baixo, que eu gosto do nome, eu particularmente gosto do nome mais perto desse barradinho. Aqui a mesma coisa, a quantidade de pontos, o tempo que ela vai demorar. E coloco pra bordar.
acabou o bordado. Levanto meu pé calcador. E agora? Agora eu retiro o bastidor. E o celofane, eu gosto dele mais porque ele é bem prático de retirar. Olha. Eu escolhi uma fonte mais fininha de propósito, tá? Porque pra vocês verem que a fonte, ela com o celofane, com essa técnica, né? Ela não entra na felpa, ela fica bem visível, né? Ela não fica colocada assim, enterradinha na felpa, tá? Então, celofane muito fácil de tirar. Faz a limpeza normal e atrás retira. Quando terminar a limpeza, eu gosto primeiro de retirar essas linhazinhas e depois que eu retiro a entretela rasgável. Sempre entretela rasgável, tá? E tá pronta a toalha. Bordei na felpa. Agora nós vamos aprender a centralizar em camisetas. Quando você tiver uma produção de camiseta, ou então algum cliente vem com uma camiseta, ou quiser que você compre uma camiseta já pronta, né? No caso, se não tem a confecção. Então eu vou orientar como é que você vai centralizar, colocar o bastidor na camiseta sem precisar abrir a lateral da camiseta. Eu vou programar aqui a máquina para um logo. Esse logo ele é personalizado. Eu não vou usar a fonte da máquina. É um logo que ele é feito no programa e eu vou utilizar ele através do pendrive, tá? Então eu venho aqui na máquina, vou conectar no USB, venho aqui para localizar o logo, localizei, definir, e o meu logo já está aqui na máquina para ser bordado, tá? Agora eu vou centralizar a camiseta. Bom, agora nós vamos bordar a camiseta, uma camisa, modelo camisa polo. Ela tem uma malha que a gente chama, ela é conhecida como piquê de polo. Ela é uma malha boa para uniforme, é bem usado esse modelo de camiseta para uniforme. Então, normalmente quando o bordador tem essas camisetas para bordar, nunca vem uma, duas, sempre vem uma quantidade considerável, pelo menos 20, 25 camisetas. Normalmente as pessoas bordam nessa quantidade, né? E aqui, para centralizar o bordado, eu tenho um padrão, eu uso um padrão. Então, eu vou usar aproximadamente 15 centímetros, tá? Aproximadamente 15 centímetros, que vai dar mais ou menos aqui. Eu posso fazer uma marca com essa canetinha, ela sai com o ferro, então a gente não se preocupa que não vai manchar a camiseta, tá? Então eu faço só uma marquinha. O meu bordado, ele vai ficar mais ou menos nessa direção, tá? Então eu venho aqui, como que eu vou fazer? Normalmente o bordado em camisa polo, bordado de logo, ele não tem muito mais que 10 centímetros. Porque o pessoal também não quer bordar um logo muito grande na frente. Normalmente eles deixam para bordar o logo maior ou site nas costas. Vou abrir meu bastidor. E como eu falei na demonstração da máquina, quando eu estava abrindo o arquivo, eu não vou precisar
abrir, descosturar a lateral da camiseta, tá? Como algumas pessoas me falam, para bordar camiseta tem que bordar abrir a lateral da camiseta. Não, tá? Não necessariamente, né? Eu, pelo menos, nunca precisei abrir. Coloco a entretela sempre daquele jeito. A minha entretela tem que ficar todinha no meu bastidor, mesmo o meu bordado sendo pequeno, tá? Venho aqui, vou colocar a outra parte do bastidor. E vou assim, vou ajeitando até eu ver a hora que o bastidor ficou retinho, tá? Quando for colocar o bastidor, a gente sempre abre um pouquinho, porque senão machuca muito os dedos na hora de a gente fazer assim. Então, não tem problema, o tecido não vai correr, porque não tá ainda preso, então você pode deixar ele um pouquinho aberto. Depois, na hora que você encaixou ele assim, aí você prende. Outra coisa que eu gosto de falar quando eu vou centralizar a camiseta. Eu centralizo assim, eu estico a camiseta, não vou esticar assim, tá? De jeito nenhum, nem no piquê de polo e nem no algodão, tá? No 100% algodão. Então, eu venho aqui, eu só dou uma alisada na camiseta, tá? Eu não preciso esticar. Venho aqui. E vou. Ainda não está bem certinho. Você vê que aqui é diferente da toalha, né? Na toalha eu consigo passar, colocar, fazer um gabarito com ferro. Aqui eu já não, aqui eu já tenho que ir mesmo pelo olho mesmo, né? Pela visão que não está torto, tá? Embora aqui na camiseta a gente tem essa costura que também ajuda bastante. Já coloquei, tá? Meu bastidor já está colocado, posicionado aonde vai ser o bordado. Vou novamente falar. Vou apertar sem ferramenta nenhuma. Não consigo mais rodar, então agora tá apertado o meu bastidor. Sempre daquele jeito que eu falei, passando, segurando o bastidor assim, no bastidor, não no tecido. Principalmente aqui em camiseta, meu tecido não pode deslocar, tá? Alisei, você vê que eu não estiquei, não mexi no tecido depois que ele tá preso. Se você mexer, esticar, vai dar defeito no bordado, tá bom? Agora eu vou colocar na máquina. Bom, aqui nós temos a camiseta já com o bastidor colocado, tá? Aqui eu já programei anteriormente a minha máquina. O meu logo, ele foi feito por um programador no software apropriado para bordado, passado por pendrive, na extensão PES ou DST, que é o que a minha máquina vai ler, e coloquei ele no visor da máquina para poder bordar. Aqui nós temos já a camiseta, já com o bastidor. Agora nós vamos colocar a camiseta na máquina, tá? Então vamos lá. Eu retiro, a camiseta ela tem duas partes, então eu vou pôr esta parte aqui pra frente e pegar essa parte de trás e tirar de trás do bastidor, certo? Tá? Vou colocar aqui, venho aqui, passo aqui com todo cuidado para ela não pegar na agulha. Depois, com o tempo, você vai fazendo isso, esse cuidado vai ficando automático e você vai fazendo com mais rapidez, tá? Venho aqui, coloquei o meu bastidor. Eu vou dar uma dica
né, que eu uso sempre quando eu vou bordar camiseta, são essas presilhas, tá? A gente acha em qualquer comércio de atacado de bijuteria, de acessórios, acham sacos que vêm 1 dúzia, 2 dúzias. Então, eu coloco aqui, por quê? Coloco assim, posiciono deste jeito na camiseta. Porque se eu deixar solta, vai correr o risco com ó, aqui já tá, ó, tá vendo? Já tá aqui embaixo. Então, com a velocidade da máquina e com o movimento do bastidor, do pantógrafo aqui, bordando, a camiseta pode ir aqui pra trás. Já aconteceu, tá? Até antes de eu descobrir que poderia ser feito isso, aconteceu já isso comigo. Da camiseta vir pra cá, e aí bordou aqui em cima e bordou embaixo. Eu perdi a peça, tá? E como às vezes a camiseta é do cliente, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Então, eu venho aqui, enrolo. Dá um pouco de trabalho, mas é mais fácil do que descosturar a lateral. Enrolei. Venho aqui com outra. E vou posicionar. Eu não sei se vocês perceberam, eu não posiciono assim. Eu posiciono assim. Por quê? Na hora que o meu bastidor for movimentar, que o meu pantógrafo movimentar para bordar, isso daqui pode bater na máquina. Então, uma dica que eu sempre dou camiseta, a gente tem que estar sempre perto da máquina. Ela bordando e a gente perto, no máximo do lado, tá? Não pode pegar, bordar a camiseta e ir para outro cômodo, para outra sala, tá? A camiseta tem que estar sempre, tem que estar sempre bem perto da máquina. Principalmente se a camiseta for do cliente. Então, aqui, olha, eu enrolei. No caso aqui, eu precisei só de 2. Mas se a camiseta às vezes é GG, extra G, às vezes precisa até de 3 ou 4 dessas presilhas, né? Tá? Então, sempre deitadinho assim. Nunca assim. Porque senão ela pode quebrar a máquina. Então, aqui eu coloquei. Confiro se tá, ó. Tá preso. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, aqui tá a minha marca, aproximadamente 15 centímetros desta costura. Se a camiseta for maior, vai para 18. Se o cliente vier e você puder medir no próprio cliente também, porque às vezes a pessoa quer um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, também o cliente pode escolher, né? Que aí fica melhor, ficar ao gosto dele. Aqui eu vou fazer o quê? Vou voltar e eu vou virar. Por quê? A minha camiseta, a frente dela, ela está assim. E o meu bordado está assim. Então, eu tenho que virar o meu bordado, tá? Virei, então o meu bordado vai sair assim. Venho aqui. Se eu quiser gravar, for um logo que eu tô sempre, o cliente tá sempre repondo peça. Ele fez 25 peças, mas vira e mexe, ele tá mandando 2, 3 camisetas. Então, eu posso vir aqui e gravar na memória da máquina, que fica mais fácil. Quando ele chega com as camisetas, ou você vai comprar a camiseta, já tem como você pegar aqui, já tá na memória da máquina, do que você pegar um pendrive, colocar, ver qual pendrive que tá o logo dele, então já fica mais fácil. Venho aqui, coloco o bordado, ele vai me dar a cor, quantidade de pontos e o tempo que vai demorar para ser bordado, tá? Eu só vou voltar uma tela porque eu quero esboçar, eu quero saber aonde o meu bordado vai ficar na camiseta. Olha, praticamente ficou onde eu marquei, tá? Eu não vou subir mais e não vou descer, pra mim tá ótimo onde eu marquei. Tá? Ele tá bem na direção aqui desse detalhe, não pode também ser muito pra baixo, nem muito pra cima, senão fica no ombro. Então, vou dar ok.
bordar, baixo o pé calcador e vou eu afastei. Ah, escapou. Não tem problema, isso acontece, viu? Venho aqui. Verifico. Só que eu vou fazer uma coisa, olha. Como ele começou a bordar já, então eu venho aqui e eu vou retornar. Quem fez a aula de manejo sabe que eu faço isso, tá? Já tá aqui. Meu bordado acabou. Aperto OK. Retiro as presilhas. Levanto o pé calcador. Retiro. O bordado. Está finalizado, tá? Bordado, vou retirar o bastidor. Na polo preta ou em camiseta preta, às vezes o bastidor marca um pouco, mas isso depois sai. Só fica marcadinho, um pouco mais que isso, mas sai. Passando com ferro já sai, tá? Nós temos aqui uma camiseta, agora, de malha, tá? É uma camiseta básica, né? Que nós chamamos como camiseta básica. Ela também ela também pode ser usada com uniforme, muitas vezes, né? Como uniforme, ela é usada. E é assim, nós vamos fazer o mesmo procedimento da camiseta polo. Porém, ela não tem... aquela abertura da polo aqui, os botõezinhos. Então, aqui eu vou centralizar, como eu fiz na polo. Vou medir da costura. Eu vou medir, como essa daqui é uma camiseta G, eu vou... As camisetas, tanto camiseta polo como essa camiseta normal, entre 15 e 18. Como essa é uma camiseta G, eu vou colocar mais ou menos 17. Meu bordado vai ficar aqui, ó. Dessa vez eu vou colocar exatamente aonde eu quero que o meu bordado fique, tá? Na outra eu coloquei um pouco acima, eu queria que o meu bordado ficasse um pouco mais pra baixo da marca. Então, eu coloquei a marca pra cima. Aqui eu tô colocando exatamente onde eu quero que o meu bordado fique, tá? Então, eu venho aqui, o mesmo procedimento, vou abrir o meu bastidor.
vou colocar o bastidor aqui. Ah, tem uma regra onde que né? O que que eu faço? Como o bastidor ele é maior, né, que 10 por 10, ele só borda até 10 por 10, mas ele, o comprimento e a largura dele é maior que isso, eu até posso encostar aqui, ó, nessa costura. Como essa camiseta ela é G, eu vou colocar ela um pouquinho mais pra cá. Se ela fosse uma P, ela iria encostar mais ainda aqui nessa costura da manga, tá? Mas como ela é G, eu não preciso que fique tão pra baixo aqui, tá? Vou colocar a entretela. E vou posicionando o bastidor, tá? Vou deixar mais ou menos um pouquinho pra cá. Deixa eu ver se ele tá retinho. Não, ele ainda tá um pouco torto. Ainda tá torto. Não sei se dá pra ver. Aqui tá mais ou menos direcionado no meio do meu bastidor, tá? Onde eu fiz a marca, tá bom? Agora, por que que eu coloquei o celofane aqui? Nós vamos utilizar novamente o celofane. Não só para toalha felpuda nós vamos utilizar também para estabilizar o tecido. Então, quando que eu vou precisar estabilizar meu tecido? Quando o meu tecido ele tiver muito elastano, ele for um tecido mais molenguinho, né? Mais molinho. Então, eu vou precisar fazer aquele sanduichinho que eu fiz na toalha de felpa, que é a entretela, o tecido que vai bordar e o celofane. No caso aqui, nessa camiseta que é fio penteado, ela não é malha fria, ela não tem tanto poliéster, provavelmente ela é 100% algodão. Então aqui eu não tenho tanta necessidade de estabilizar. Eu poderia estabilizar se o meu bordado fosse um bordado muito pesado, muito cheio de pontos, muito cheio de detalhe, letras pequenas, aí sim eu poderia colocar. Mas fora isso, for um desenho normal, um bordado normal como nós vamos bordar, não tem tanta necessidade. Mas se caso eu precisasse estabilizar, que fosse uma camiseta, uma regata, qualquer peça, né, que eu precisar estabilizar, eu vou proceder desta forma, tá? Sempre o celofane pegando o bastidor todo, mesmo que o meu bordado seja aqui, tá? Seja pequenininho. Então, o celofane vai pegar o bastidor todo, a entretela também, e aí o meu tecido no meio, tá? E ele vai ficar estabilizado. Vai ser o mesmo procedimento da toalha. Eu vou bordar esta camiseta com celofane, ela não tem necessidade, porque é uma camiseta de fio penteado, provavelmente 100% algodão, então ela não tem essa necessidade. Mas se fosse uma camiseta com mais elastano, com cotton, por exemplo, que tem bastante elastano, ou então um tecidinho mais molinho, aí teria necessidade. Essa eu só vou colocar porque pra vocês verem como fica, que o celofane dá certo também em camiseta. Ó, apertei até o final. Mais uma vez, não usar ferramentas para fechar o bastidor, tá? Agora vou colocar na máquina. Pode ir. Aqui nós temos a nossa camiseta. Ela é
supostamente uma malha, né, mais fininha. Então eu coloquei esse celofane para estabilizar a minha malha, para eu poder bordar, para o bordado não furar, para o bordado sair mais bonito também, uma qualidade melhor. Vou colocar, como eu coloquei a camiseta polo, passei tudo aqui, ó. Meu bastidor fica em contato com a máquina. Vou colocar aqui. Vou fazer a mesma coisa. Sempre assim. Lembrando sempre, quando eu colocar, depois que eu colocar o tecido de malha, o piquê de polo, qualquer tipo que tenha movimento, esse tecido ele tem um elastano, ele é malha, moletom, elanca, eu não estico. Eu aliso antes de colocar o bastidor, coloco e não estico mais, tá? Vamos aqui. Bom, eu quero que o meu bordado ele tem que sair mais ou menos em cima desse risquinho, que foi onde eu marquei, 17 centímetros. Porque eu usava um padrão, né, nas camisetas, mais ou menos de 15 a 18, dependendo do tamanho, tá, da camiseta. Venho aqui e eu vou esboçar. Meu bordado vai ficar em cima da minha marca, tá? Se eu quiser colocar um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima, posso. Mas como eu já medi, já sei que tem 17 centímetros, então eu vou usar esse mesmo. Colocar pra bordar. Aqui, como eu já falei anteriormente, 2.339 pontos e vai usar 4 minutos para fazer o meu bordado, tá? Antes de eu colocar para bordar, eu queria falar sobre precificação, né, do bordado. O próprio nome diz, né, bordado personalizado. Então, se é um bordado personalizado, o preço também tem que ser, vamos dizer assim, né? Falando assim, a grosso modo, né? O que acontece? Quando um cliente liga e fala, olha, eu quero um logo, ele tem 10 centímetros, é o logo da minha firma, sempre o ideal é você ver este logo, porque o bordado é diferente um do outro. Então, colocar uma regra eu acho complicado. Porque, às vezes é um bordado de 10 centímetros, ele tem 5 cores. Às vezes é um bordado de 10 centímetros e ele não tem nenhuma cor. Às vezes é um bordado de 10 centímetros, ele tem 5.000 pontos. E às vezes ele tem 10 centímetros e ele tem 20.000 pontos. Então, assim, por tamanho, a gente nunca precificar. A gente sempre primeiro vai falar, manda o seu logo por e-mail, ou então agora, né, o WhatsApp, para eu ver como é que é esse logo para eu te dar o orçamento, tá? Sempre através de um orçamento, que eu acho que isso é muito importante, para nenhuma das partes ter prejuízo, nem você cobrar barato por um logo que vai dar muito trabalho e nem o cliente pagar caro por um logo que vai ser mais fácil, alguma coisa assim, tá? Ela tá informando para eu colocar novamente a linha na agulha. Às vezes o corte de linha ficou curto ou movimentei um pouco a linha na hora que eu coloquei a camiseta. Às vezes a linha saiu um pouco
da agulha e aí acontece isso. Vou vir aqui novamente e quem fez a aula de manejo sabe que toda vez que acontece alguma coisa, a gente tem que voltar alguns pontos, tá? Meu bordado já acabou. Vou retirar. Sempre eu retiro primeiro as presilhas para ficar mais fácil, tá? Levanto meu pé calcador. Retiro o bastidor. Sempre com cuidado aqui, porque para não pegar na agulha, a malha na agulha, tá? No caso aqui, eu usei o celofane para estabilizar o meu tecido, tá? Vou retirar o bastidor. E vou retirar o celofane. Eu gosto de usar mais o celofane, porque o celofane ele é fácil de retirar. Aqui você vem com a pontinha da tesoura e tira isso daqui com muito cuidado, ó. Só de passar a unha assim já sai, tá? E vem e já tá pronto o bordado. Voltando, né? Eu gosto muito do celofane por essa facilidade. Tem pessoas que falam, não pode o saquinho de roupa, a sacolinha de mercado. Você não vai ter essa facilidade. Você vai ter muito trabalho para tirar depois o que fica. Porque o celofane, quando ele está no bordado, ele vai picotando. E a sacolinha ou o plástico do saquinho de roupa, ele não vai picotar. Então, você vai ter que ir retirando e ter um bom trabalho, viu? Então, você agrega um certo custo, né, no seu bordado por conta do celofane, mas você vai ter uma qualidade, os clientes vão voltar porque o seu bordado tem qualidade e você vai ter a facilidade do celofane, né? Porque o plastiquinho de mercado, da sacolinha de mercado e o de roupa, eles não saem fácil desse jeito. Agora nós vamos bordar um jaleco de médico, de dentista, fisioterapeuta, nutricionista, qualquer pessoa, qualquer profissional da saúde que utilize o jaleco, tá? Para quem vai abrir uma confecção de bordado, trabalhar, né, com bordado para uniforme profissional, nem sempre a pessoa tem uma costureira que faça ou uma confecção que faça os uniformes.
E muitas vezes o cliente leva um uniforme, um jaleco do gosto dele. Vamos dizer, eu gosto daquele modelo, daquela determinada confecção. Então o cliente vai lá, compra aquele modelo, mas a pessoa não tem o serviço de bordado e vai fazer com você. Então, como que a gente vai fazer para bordar uma peça dessa fechada, uma peça dessa já pronta? Então eu venho, o que eu fiz aqui? Eu já deixei ela praticamente já quase pronta para bordar. Então, em relação à manga, normalmente eles colocam manga esquerda, colocam o logo da profissão. Então, o logo da profissão seria o quê? Seria o logo da fisioterapia, o logo da nutrição, da medicina, da enfermagem, o que o cliente escolher. E normalmente no bolso, o que eles pedem? Eles pedem o nome, normalmente na boca do bolso, e normalmente a função um pouquinho abaixo. Às vezes eles colocam só o nome e a função ainda não coloca, para as pessoas que ainda estão fazendo faculdade, que ainda não são formados, tá? Então, eu venho aqui, eu utilizando o meu desmancha ponto, abridor de casa, em cada lugar é um nome. Eu venho aqui e eu vou retirar. Vou retirando com todo cuidado o bolso. Eu vejo aqui que eu tenho uma marca, certo? Do bolso. Então, tem uma marca aqui do bolso. E aqui, a manga, eu vou começar a desmanchar uns 4 dedos da barra da manga, tá? Eu nunca desmancho todinha, porque vai ser um trabalho a mais para você fazer a barra, tudo direitinho. Então, eu desmancho nessa abertura, um pouco mais pra frente, que eu vou terminar agora, pra poder entrar o bastidor aqui. Vou bordar sempre com um bastidor pequeno. Aí, eu vou vir aqui, vou retirando o bolso, com cuidado. Algumas confecções, principalmente essas que vendem em grande quantidade, elas às vezes gabaritam o bolso com um furinho. Então, quando a gente for desmanchar esse bolso, que a gente encontrar um furinho aqui, a gente tem que ter aquela atenção para quando voltar a costurar o bolso, costurar em cima desse furinho, tá? Então, aqui eu tenho o bolso solto. Eu vou centralizar ele, já vou mostrar pra vocês, eu vou centralizar ele, mas eu não retiro esse vinco aqui, que eles gabaritaram, né? Que aí ficou um vinco mesmo, porque isso daqui é feito num ferro industrial bem quente, né? Então, ficou o vinco aqui, mesmo que eu passe o ferro, ele ainda vai ficar marcado. Mas eu não vou passar, no caso, eu não vou passar o ferro, eu vou deixar aqui, tá? Só vou centralizar o bolso para poder bordar o nome e a função abaixo do nome, tá? Venho aqui. Muitas vezes a pessoa quer que borda na boca do bolso. Eu gosto de desmanchar, tá? Tem pessoas que já bordam aqui assim. Eu não gosto muito porque ele tende, como é um tecido duplo, às vezes enruga. Então, eu gosto de desmanchar e depois eu volto a costurar o bolso aqui, nesta parte. Tá? E agora eu vou terminar de abrir o jaleco para poder centralizar para vocês. Bom, retirei o bolso, abri a boca do bolso, tá? Vou colocar aqui assim.
sem eu passar, sem tirar esse vinquinho aqui, tá? Vou centralizar novamente, como eu centralizei as toalhas, tá? Pra fazer o vinco, tá? Que no caso não seria o vinco, é só pra marcar mesmo, porque vinco é isso. Isso não vai sair nem com o ferro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não preciso que o meu ferro esteja quente, tão quente no algodão. Eu posso estar com o ferro ali numa temperatura um pouquinho maior que o sintético. Aí, eu venho aqui, eu vou colocar o alfinete aqui. Um pouquinho mais pra baixo. Tá? Venho aqui, vou esticar, vou colocar outro alfinete aqui. Com cuidado, no caso, esse tecido é Oxford e ele puxa fio. Então, se o alfinete estiver despontado, ele vai puxar o fio, tá? Pronto, segurei o meu alfinete. Aonde que eu vou bordar? Como eu quero bordar? Na boca do bolso. E essa boca do bolso, ela tem esse acabamento atrás, então eu vou marcar aqui, olha. Meu nome tem que sair nesta direção, tá? Nesse espaço. Vou pegar o bastidor. Vou centralizar. O meu bolso, você pode ver, ele não é maior que o bastidor, ele é menor. E ele tende a fazer algumas ondinhas, né? E eu vou com muito cuidado para não distorcer o bolso, para não entortar o tecido no bastidor. Vou ajeitando, para não entortar. Ajeitei, prendo meu tecido. Tá bom? Ó, ele tá meio altinho aqui, mas não tem problema, tá? Agora, nós vamos bordar esse bolso com o nome e a profissão abaixo. Aqui, eu tenho o meu tecido de bolso já centralizado, já marcado onde eu tenho que colocar o nome, que é na boca do bolso. E eu sei que a minha profissão, a profissão no caso do meu cliente, vai ser abaixo da boca do bolso, tá? Vou colocar aqui. Vou pegar a fonte 1 e vou colocar o nome. Vou escolher o tamanho
menor, porque é na boca do bolso, então eu tenho que escolher o tamanho, o menorzinho, pra poder caber, tá? A letra pequenininha mesmo. Como o meu cliente, ele tem acento no nome dele. Vou dar o espaço. Volto pro ABC. José Roberto é o nome do meu cliente. Aí, o que eu faço? A mesma coisa, o meu bolso ele está virado para cá. Eu vou ter que virar o meu bordado, tá? Aqui, José Roberto. Ok. Eu venho aqui e eu vou esboçar. Antes de esboçar, eu sei que o meu bordado não tá posicionado onde eu tenho que bordar, que é na boca do bolso. Então, eu já subo o meu pé calcador para onde eu quero. Provavelmente vai ser aqui. Aqui eu tenho o espaço aonde vai ser bordado. Eu tenho outro jeito de esboçar. Então, eu venho aqui, começo e final. Então, ele tá... Isso. Ele está centralizado nessa faixinha, que é a boca do bolso, que é onde eu quero bordar, tá? Agora, eu vou utilizar a cor verde, porque o logo da profissão do meu cliente, ele tem verde. Tem verde, preto e amarelo. O logo, ele é o da fisioterapia. Tá? Eu vou colocar aqui. Venho aqui. Faço toda a passagem de linha normalmente. E terminei. Já está pronto para bordar. Ficou verde. Já começo a bordar. Já bordei o nome na boca do bolso. Ele ficou exatamente no meio da minha marcação. Aqui tem um restinho da costura que era da boca do bolso, olha. Tá? Às vezes eu deixo de propósito para eu poder
me guiar, mesmo que aqui é a costura, quando eu voltar a costurar, eu já sei a direção. E marquei aqui com a caneta. Agora, eu quero colocar José Roberto, ou colocar, como eu sei que é o logo da fisioterapia, o cliente vai escolher se ele quer fisioterapeuta ou fisioterapia. Muitas vezes o cliente ainda não terminou a faculdade, então eles colocam fisioterapia só. Se ele já terminou, já é formado, coloca fisioterapeuta, tá? Então, como eu sei que a minha costura vai ser passada aqui, eu vou descer um pouquinho, mais ou menos esse tanto assim, eu acredito que um dedo, né? A largura de um dedo, mais ou menos, para colocar a profissão. Poderia ser Dr. José Roberto, cardiologista, poderia ser isso. Aqui no caso eu não coloquei doutor por causa do fisioterapeuta. Venho aqui. Não retiro, para eu colocar o segundo bordado, que é o da profissão, eu não preciso retirar o tecido e centralizar novamente. Eu vou só abaixar, fazer novamente o bordado na máquina, né? Um novo bordado na máquina e centralizar do mesmo jeito. Venho aqui. Se caso esse doutor, esse cliente, você sabe que ele vai trazer mais jaleco, você grava, tá? Senão, a gente pode depois apagar. Então, vamos lá. Vou usar a mesma fonte, só que agora eu gosto, assim, também pergunto pro cliente, né, pra ver se ele quer, fazer tudo com letra maiúscula, a profissão, tá? Então, eu venho aqui e vou escolher, esqueci de colocar o tamanho, mas eu posso ir escolhendo enquanto eu tô editando. Fisioterapeuta, tá? Ou posso também colocar, se ele não terminou, fisioterapia, tá? Vou definir, vou virar, dou ok. E eu vou posicionar aonde eu quero bordar. Vou baixar um pouquinho, porque eu já sei que meu bordado vai estar aqui. Mas eu quero baixar um pouquinho. Muito. Vou esboçar. Eu acho que tá bom nesse tamanho, nesse local. Então, eu vou já... Isso. Vou já colocar pra bordar. Meu bolso do jaleco já está pronto. José Roberto, fisioterapia. Vou passar a costura aqui,
Depois eu vou pregar novamente, aproveitando esse gabarito, eu vou bordar, costurar novamente no jaleco, tá? Agora eu vou para centralizar a manga, colocar o bastidor na manga e colocar para bordar. Aqui nós temos, ó, a manga do jaleco. Eu abri, como eu expliquei, abri para poder caber o bastidor. Fiz um vinco com ferro, tá? Fiz o vinco com ferro e eu vou centralizar. Aqui nós também temos um padrão, tá? Para poder começar o logo de qualquer profissão. Eu gosto de deixar perto de 12 centímetros. Aqui, tá? Eu começo mais ou menos aqui, assim. Um pouco mais que isso, um pouco mais de 10. Entre 10 e 12 centímetros, vai depender do tamanho. Como esse é um tamanho G, eu posso colocar ele um pouquinho mais pra baixo, tá? Mas eu vou marcar ele aqui. Que eu sei que o meu logo, ele tem que ficar pra baixo dessa marca, tá? Ele vai ficar aqui assim, pra baixo dessa marca. Essa marca, ela sai com o ferro. A hora que passa essa canetinha, ela apaga, tá? Então, eu venho aqui. Vou pegar o bastidor. Venho com a manga aqui assim. Vou centralizar. Olha, coloquei aqui. Vou colocar entre dela. Fiz a minha marcação e eu vou me guiar por essa marcação, tá? Sempre utilizando a marcação do bastidor. Ajeito o tecido. For o caso, eu retiro o bastidor. No caso aqui, como ele é um tecido plano, tá? Um tecido que não tem elasticidade, um tecido que não é malha, não é elanca, não é moletom, então eu posso fazer isso depois que eu coloquei o bastidor. Se fosse uma malha, não poderia. Moletom, cotton, não poderia fazer isso, tá? Na malha, gente, nós vamos alisa, né, o tecido e coloca o bastidor e não mexe mais. No tecido plano, não. No tecido plano, a gente pode arrumar isso, ó. Pode ajeitar. Não muito, porque também movimenta o tecido. Se a gente ficar puxando para um lado de cá, para o lado de lá, tá? Vou fazer igual eu faço com as camisetas, ó. Passo pra cima. Ó, aqui. Vou apertar. Venho aqui. E vou colocar na minha máquina. Já centralizei a manga. Agora eu venho aqui, coloco na máquina. Encaixo meu bastidor.
Com o jaleco eu tenho que tomar cuidado, porque como ele tem peças que pode, na hora de estar bordando, ele pode ir para baixo da máquina, alguma coisa assim. Então eu tenho que fazer assim na manga, olha aqui a minha manga. Vou usar novamente as presilhas. Venho aqui. E vou usar novamente essa, tá? Ele vai ficar bem pertinho do tecido, mas ele não vai cair, nem vai prender na máquina, tá bom? Jaleco, qualquer peça que a gente vá desmontar, que nem aqui, eu abri a peça, tirei o bolso, e eu sei que tem um certo cuidado pra gente bordar, pra não ir pra baixo, pra não sair nada errado, a gente tem que estar sempre perto da máquina quando ela tá bordando, tá? Principalmente essas peças, pra gente não perder, e principalmente se o jaleco é do cliente, né? De todo jeito, tanto o jaleco, a gente fornecendo pro cliente, ou o cliente trazendo, é prejuízo, né? Se acontece alguma coisa errada. Então, eu venho aqui, vou bordar esse logo, só que eu vou colocar na posição certa, tá? Que é a posição, como eu falei primeiramente nas toalhas, tanto para toalha como para outra peça, eu sempre deixo a parte maior da peça para fora da máquina. Por isso que em muitas peças eu tenho que virar o bordado. 5.749 pontos. Deixa eu só verificar aqui, ó. Aqui eu tenho 7.2 por 9.8. Viu como aumentou o ponto? Até então eu tava com 2.000, 3.000 pontos. Agora eu não tô com um bordado tão grande, mas ele praticamente dobrou de pontos. É o que eu falei, a gente tem que ter aquele cuidado todo pra quando for dar orçamento para cliente. O ideal mesmo é você ver o que o cliente quer bordar antes, para não dar preço nem para mais, nem para menos. E não ter prejuízo, né? A primeira cor que vai bordar é a amarela. Vou colocar a linha no meu suporte. Estou bordando o logo da fisioterapia. Aqui eu não vou esboçar, até posso esboçar, mas eu também não tenho muito o que mexer aqui, porque ele já tem quase 10, né? Olha só, ele já tem quase 10 de comprimento, né? Então, ele vai ficar bem no limite daquela marcação que eu coloquei, que ia variar entre 10 e 12, né? Ele já vai ficar bem aqui até acima um pouquinho dessa marcação, mas não tem problema, tá? Agora eu vou trocar a linha.
A máquina está me pedindo a segunda linha, é a verde, de cor verde. Vou colocar vou baixar e volto a começar a bordar. Vou guardar o pendrive que eu já não preciso mais ter ele conectado na máquina. Vou colocar agora a próxima cor. Acabou o meu bordado. Vou retirar as presilhas. E vou retirar o meu bastidor da máquina. E o bordado da fisioterapia está pronto. Vou retirar o bastidor, só para vocês verem como vai ficar a manga. E aqui é a manga do jaleco. Vou ter que fechar agora, fecha com costura na máquina. Por isso que o complemento de uma confecção de bordado é uma máquina de costura também, tá? Então, agora eu tenho que colocar, fechar a manga e colocar o bolso nessa marca aqui, aonde tá. Que eu não tirei proposital a linha, porque eu vou colocar o bolso aqui, tá? Bom, nós já bordamos a parte da frente da camiseta, então agora pode ser que algum cliente peça para você bordar a parte de trás. Pode ser que o cliente peça telefone,
o nome da empresa, o telefone, o site, ou então somente o site. Para essa opção, você tem o bastidor maior dessa máquina 810, que é o 13 por 18, tá? Agora, outra opção que nós temos é o bastidor de duas etapas, né? Bastidor Giga. Ele vem com 4 furos, justamente para você fazer o bordado em 2 etapas. Porém, este bordado em 2 etapas, ele é feito somente no programa, no software de bordado, no P-Design. Eu fiz esse site, né? Coloquei, digitei o site, joguei no bastidor, né? Tenho toda o rostinho lá do software, eu joguei no bastidor e dividi essa matriz. Então, ela me autoriza fazer um bordado. O site, se não me engano, tem mais ou menos 28. Então, o bordador empreendedor, ele pode ter uma máquina de entrada, como é a 810, a PE 810, e ele pode ter essa opção de bordar em 2 fases, né? O site vai bordar com uma área maior, vai ficar o bordado, tá bom? Então, agora eu vou centralizar aqui, sempre, como eu falei, eu vou alisar a malha antes de colocar. Eu nunca aliso a malha depois que eu coloquei no bastidor. Vou colocar aqui. Colocando entre tela. Aqui eu já fiz uma marcação. Como é o bordado da frente, aqui eu também tenho mais ou menos um padrão, tá? Eu tenho mais ou menos um padrão entre 10 e 12 centímetros, pode ser até 14, vai depender do seu cliente. Você avisa que o site vai ficar a 12 centímetros aqui da gola, se ele quiser mais pra cima, se ele quiser mais pra baixo, aí fica como o cliente quer fazer, tá? Aí eu venho aqui, eu vou abrir o bastidor. Eu centralizo, tá? Vou centralizar aqui. O que que eu faço? Eu sempre vou centralizar o uniforme da maneira mais fácil possível. Por quê? Porque o uniforme eu não vou pegar uma peça. Sempre vou pegar no mínimo 10 peças, né? E... né, assim, pode ser 5 peças, mas vai ser uma quantidade maior do que uma peça assim que... eu quero bordar uma toalha e aquela toalha e você vai pôr um bordado exclusivo nela, um nome que a pessoa quer, então é diferente. Agora aqui eu tenho que facilitar o máximo a minha colocação do bastidor na peça, justamente por ser uma produção, por ser mais quantidades do que uma toalha, né, uma coisa mais exclusiva, tá? Então aqui, olha, eu vou centralizar, tá? Ó, a mesma distância aqui, tá? Centralizo. Aí aqui eu vou apertar, já não mexo mais na malha, tá? Vou apertar aqui o bastidor. E eu vou fazer igualzinho o outro.
Não vou precisar abrir a camiseta e vou colocar na máquina dessa seguinte forma, usando também as presilhas. Neste caso, eu vou usar provavelmente umas 3 presilhas, tá? Então, nós vamos colocar agora na máquina. Aqui, olha, vou colocar o bastidor com cuidado, igual a primeira vez que eu coloquei o bastidor na máquina. Aqui eu vou colocar nos 2 primeiros furos do bastidor. Vou enrolar daquele jeito, exatamente igual eu fiz com a primeira. Tá? Como eu falei, aqui talvez eu precisasse de 3. E realmente vou precisar de 3 presilhas. Tá? Coloquei aqui. Como eu já falei, camiseta, a gente não pode ficar longe da máquina, tá? A gente tem que ficar próximo à máquina, tá bom? Não pode ficar longe. Eu tenho a minha matriz, ela está dividida, olha. Ela está em 2 partes. Isso aqui é o software que faz, não sou eu que divido. Eu só encaixo ele no bastidor, na tela do computador, no bastidor de 2 fases, né? De 2 etapas. Então, isso é o software que faz, tá? Tem o encaixe certo. E aí, a gente salva e a máquina já lê assim, tá? No caso, esse site aqui, ele tem aproximadamente... uns 28 centímetros, tá? Selecionei a matriz, né? Já coloquei, ela tá no meu bastidor, ela já tá pela metade cortada. Eu vou bordar primeiro essa metade, porque o software já fez isso. E vou começar a bordar.
Acabou de bordar. Vou retirar da máquina. E já tá pronto o site. E esse foi o nosso curso de bordador empreendedor, tá? Aprendemos nele bordar peça fechada, camiseta e por final o bastidor de 2 estágios. E até a próxima. Muito obrigada!